Então, começo por desejar a todos muito boa tarde, muito bom dia para o Brasil. Senhor Professor Eduardo Santos, Senhora Professora Camila Laparrosse, peço desculpa se disse bem, espero que sim. Bem-vindos a esta experiência de conferência alargada para 1000 pessoas, neste momento já somos 114, acreditamos que vão entrando ainda mais, sobre os impactos da distância na educação, o que o e-learning nos diz sobre a afetividade, tecnologias transparentes e outros desafios. Pedi a todos, por favor, que mantivessem os microfones desligados, de maneira a podermos ouvir os nossos oradores, que responderão a muitas das perguntas que foram enviadas por mail antecipadamente e depois, ao fim, teremos então uma oportunidade de debate alargado a todos os participantes. Vamos experimentar. É uma reunião que envolve Portugal, o Brasil e outros portugueses fora de Portugal. É uma experiência que realmente permite, através destas novas tecnologias, unir-nos em torno desta questão tão importante. Muito obrigado. Professora Camila, começa ou começa o Sr. Professor Eduardo Santos? Vou começar eu. Muito boa tarde, muito bom dia aí para o Brasil. Eu quero, em primeiro lugar, começar por agradecer ao professor António Pontes Carvalho, da Escola Superior de Educação João de Deus, em Lisboa, o honroso convite para hoje estarmos aqui a discutir esta questão tão importante como já frisou. Apresentando-me, eu sou Eduardo Santos, sou professor e investigador na Universidade de Coimbra e coordenador do Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e Social da Universidade de Coimbra. Este é um tema é um tema atual, é um tema que também já me interessa há alguns anos para cá e que eu tenho trabalhado com a Camila e com outros colegas. Portanto, pedia agora talvez que a Camila se apresentasse. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Camila Leporassi, o nome é italiano, é o sobrenome. Eu sou doutoranda em educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e venho trabalhando também em pesquisas com o professor Eduardo Santos no IMAIS Lab da Universidade de Coimbra. É isso, espero que tenhamos aqui uma boa conversa, um momento bom de partilha. Ora bem, queria também estender os agradecimentos. Obrigado, Camila. Queria também estender os agradecimentos aos colegas participantes do Brasil, de Portugal e, como referiu já o professor António, portugueses noutros países da Europa também. Dizer que este trabalho se enquadra, de facto, num projeto que nós chamamos eMinds Lab, e o eMinds Lab é um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra, da Pontifícia Universidade Católica do Rio também. É uma equipa que se vai alargando, agora investigadores de outros países e de facto, temos já de facto produção científica feita e estamos neste momento, hoje aqui precisamente, a falar de aplicações do nosso projeto de investigação, um problema de facto muito específico. Vamos esclarecer que levamos em consideração as questões levantadas pelos participantes, agrupámos por temas, portanto, agrupámos também as palavras que, exatamente já estão a ver o slide, suponho eu, agrupámos as palavras que nos enviaram e como se pode ver, de facto temos aqui, não consigo ver muito, a minha imagem é pequena, mas temos de facto palavras, não sei se a Camila tem possibilidade de ler Sim, claro. Desafio, convivência, tecnologia. Desafio, cooperação também, relação, indivíduos, afeto, saudade, atualidade, creio que já tenha falado cooperação, adaptabilidade, tecnologia, ensino e outras. Exato. Ora bom, são essas questões que de facto são transversais e que serão transversais hoje nesta nossa conversa e de facto começar por dizer que temos pressupostos e enquadramentos que gostaríamos de esclarecer. Portanto, quando falamos de educação à distância, estamos a falar de educação, não estamos a falar apenas de tecnologia. Estamos a falar de problemas históricos da educação, de motivação para a aprendizagem, de transferência das aprendizagens, etc., dificuldades de aprendizagem, necessidades educativas especiais
E, portanto, é um debate que falará do impacto da distância no ensino, na educação, mas que não se centrará sobretudo nas questões de tecnologia. Portanto, são questões educativas que nós queremos debater, embora não podemos esquecer, evidentemente, que temos que analisar os contributos da tecnologia para a educação. Queremos também dizer que isto é um campo de encontro, é um campo de reflexão, onde precisamos de colocar os educadores, os tecnólogos, os alunos, os pais, as famílias, as instituições educativas, as autoridades educativas de modo geral, porque de facto é um campo de desafio e, sobretudo, é um campo de desafio num tempo de crise pandémica. São questões que já são anteriores à crise, certamente vão se colocar no futuro, mas de facto tem agora um caráter de emergência e tem de facto agora uma complexidade e uma delicadeza de facto muito grande. E passaria de facto agora novamente a palavra à Camila. Eu acho que, só complementando, né, fazendo um breve comentário, não sei se ficaram claras, né, as palavras, eu acho que, eu não sei se está grande a nuvem de palavras aí para todos, né, mas foi interessante receber as palavras do pessoal que está participando, né, que contribuiu, e pensar que a gente está numa situação que a distância parece implicar mais em frieza, mas a situação exige mais afeto, né? Exige mais atenção às emoções. A gente não está falando de educação à distância em condições normais, né? Em que a gente teria conteúdo talvez pré-preparado, enfim, apoio de tutoria, tem uma série de recursos que quando a gente prepara um curso para o online, a gente, né, planeja mais. E a gente foi pego de surpresa por uma situação que impõe um senso de urgência e pressão. E é isso, acho que o inusitado é que a gente precisa parar e respirar fundo, e talvez seja isso que a gente não está fazendo, né, um pouco assim, até porque o momento está colocando a gente numa situação bem complicada. Então, eu espero que a gente consiga aqui passar por algumas inspirações e trocas que contribuam, né, para esse momento, né, professor? Eu acho que Sim. a gente vai ter uma boa conversa aqui. Exato. Eu acho que é por aí, acho que a gente acho que já falou tudo que é importante. Ok. E de facto, só complementando um pouco o que a Camila acaba de dizer, e reforçando este pressuposto e passando depois ao enquadramento mais de natureza conceitual e teórico, que de facto tem sustentado o nosso trabalho, dizer que de facto estamos a falar de educação e dos seus problemas históricos. Certamente teremos que analisar os contributos das tecnologias para a educação. É um ponto de encontro, como eu de facto referi, entre todos, educadores, professores, tecnólogos, cientistas, pais, famílias, mas também queremos de facto ter como pressuposto esta ideia de que não é que o e-learning não é puramente uma transposição automática do presencial para o virtual, ou seja, o e-learning não se resume de facto a passar do offline para o online. Isto de facto será uma visão muito pobre das potencialidades e dos desafios e das oportunidades que a educação à distância nos traz. Como este ponto de encontro é de facto importante estabelecê-lo entre nós, eu acho que de facto quando se reflete sobre a educação à distância temos que refletir sobre os pontos fortes do presencial que podemos aproveitar para o EAD, sobre os pontos fortes do EAD que podemos aproveitar para o presencial e também refletir sobre as questões que não correm bem no presencial e as questões também que não correm bem no EAD, e vamos ver para a frente, sobretudo o EAD, o que é que de facto terá de virtude e aquilo que terá de maiores dificuldades em termos de atingirmos as metas, os objetivos educacionais que nos propomos. E, portanto, este pressuposto é sempre um pressuposto de encontro, portanto, diálogo, de harmonização de posições, porque nós sabemos, de facto, que a tecnologia vai avançando e, portanto, vamos ter que contar com avanços cada vez maiores da própria tecnologia, da inteligência artificial, da robótica, e pensamos que não será um bom caminho
nós trilharmos a discussão se de facto o e-learning veio para tomar a posição do presencial, se os robôs um dia vão tomar conta do mundo. Eu acho que de facto não me parece uma boa base de discussão e não é por aí que vamos. Portanto, reforçar esta ideia, este pressuposto, logo desde de início, de que de facto temos que encontrar respostas de facto que sejam eficazes neste pressuposto em termos de discussão, e gostávamos de facto de acentuar isto e reforçar esta ideia, que é a base de facto desta nossa conversa de hoje. Em termos de enquadramento teórico, eu pedi agora à Camila. Se me permite, só gostaria de reforçar aquilo que disse, no sentido de algo que já temos discutido aqui na Escola Superior de Educação João de Deus, na formação de educadores e professores, que tudo isto que nós estamos a viver agora pode ser muito importante, porque não é só para dar resposta a esta condição temporal em que Portugal e o Brasil se encontram de quarentena, porque, enfim, há sempre a esperança que isto termine e que voltemos à educação como a conhecemos, tradicional. Eu acredito que estas ferramentas que estamos agora a desenvolver vão ser muito úteis no futuro. Em primeiro lugar, nunca sabemos se este vírus não tem uma segunda vaga ou se não aparece outro vírus até pior que este, que nos obrigue a um confinamento ainda mais grave do que este que estamos a viver. E, portanto, vale a pena repensarmos todo este nosso, eu chamo mais educação e ensino à distância, porque não podemos deixar de lado a problemática da educação, não só do ensino. E, por outro lado, ficam os nossos docentes e os futuros docentes, no fundo, com uma ferramenta a mais. Não é, eu nunca acreditei que os computadores pudessem substituir os docentes, mas podem ajudar em algumas coisas. E, portanto, esta discussão eu acho extraordinariamente pertinente. Eu há pouco não o quis dizer porque ainda não estávamos todos, portanto, neste momento já somos 122. Todos os que quiserem poderão requerer para a Escola Superior de Educação um diploma, um certificado. E, por outro lado, nós estamos a gravar esta conferência e, portanto, será possível também o acesso a essa conferência perante um pagamento. Depois serão informados dessa situação para quem quiser, como é óbvio. E estamos a abrir portas e foi por isso é que nós fizemos questão de poder alargar, inclusivamente adquirindo. Não foi fácil esta nossa relação com os Estados Unidos da América, mas conseguimos ontem garantir, portanto, que adquiríamos este suporte até 1000 participantes, porque estamos a dar aqui o primeiro passo, que espero que seja o primeiro de muitos, porque efetivamente até com o Brasil podemos facilitar algumas das nossas relações e poder partilhar quer o que se está a fazer de muito bom no Brasil, quer o que fazemos também de muito bom aqui em Portugal, de maneira a que nos tornemos todos mais ricos e, sobretudo, mais fortes. Era só esta pequena intervenção. Professor, antes de começar, peço desculpa. Não tem mal. Eu que agradeço. Intervenção teórica. E, portanto, era o tom de conversa, que de facto nós combinámos desde o início, desde que surgiu o convite da escola e do professor para fazermos isto, que queríamos fazer, porque de facto estas tecnologias ainda são tecnologias que de facto não são assim tão transparentes, falaremos disso um pouco mais à frente, ainda são um pouco um obstáculo de estarmos a falar para uma máquina, embora a gente sabe que do lado de lá, eletronicamente, estamos a comunicar com outras pessoas, mas de qualquer modo, de facto, ainda temos muito caminho para andar. Portanto, desculpa, professor, a Margarete diz que ainda não conseguiu estar a ouvir, que não está a ouvir nada. Há bocado nós estávamos a ouvir a Margarete, que teve que sair. Pois, sim, eu suponho que eu, de início, de facto, estava com alguma dificuldade em conseguir até, de facto... Margarete, tem que ligar o áudio.
Pois, logo de início, eu não sei se estão todos os microfones desligados, e desculpa a informalidade, mas eu de início de facto estava com alguma dificuldade em conseguir Eu penso que a maioria fazer as neste momento... coisas porque eu estava com muito ruído de fundo. Portanto, percebi que havia microfones ligados e, portanto, certamente sem querer, mas estava com alguma dificuldade em conseguir. Agora já estamos a ver a cortina da Margarete. Ok. Margarete, é apontar a câmera para si. Agora consigo ouvir. Pronto, Margarete, é apontar a câmera para si, por favor, e depois desligar o microfone. Vou tentar, não sei mexer muito nesse programa. Vou tentar. Do lado esquerdo do ecrã. Lado esquerdo, isso para mim não funciona muito, porque eu sou cega, então eu vou muito pelo atalho, pelo tab. É porque pois. Espera aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer, mas eu vou tentar. Margarete, não tem problema, acho que não tem problema se a gente não estiver conseguindo, né, ver eu vou desativar o som da Margarete. Pronto, já desativei o som da Margarete. Está tudo bom, Margarete. O importante para ela é ouvir a gente, isso. Muito bem. Se estiver ouvindo, acho que já está bem legal. Bom, ok. Podemos continuar, professor, que já está. Ok, tudo bem, tudo bem. Pronto, eu continuo aqui com alguns ruídos do fundo, não sei se de facto, certamente não terá a ver com a transmissão ou outra coisa qualquer, mas isso... É alguém que tem o microfone ligado, professor. Mas como eu agora estou a ver a tela, não consigo ver as pessoas todas. Pois eu também estou com alguma dificuldade em conseguir ver o meu teleponto e a tela. Bom, são as tais limitações, afinal, a tecnologia também tem os seus problemas. Portanto, repescando aquilo que desde o início dissemos, portanto, esse é o pressuposto com que nós queremos, de facto, debater hoje, e é um pressuposto com que nós, de facto, e a equipa do Imans Lab tem trabalhado, é aquilo que eu acabei de dizer. E continuando, falando do enquadramento teórico e conceptual que nós temos utilizado, este grupo de investigação, em Minds Lab, falar de facto que o nosso enquadramento se designa por, é um enquadramento sobre modelos, ou os novos modelos da cognição, ou seja, no fundo acaba por ser um cruzamento de filosofias da mente com estudos teóricos e empíricos sobre a cognição e, portanto, consideramos que são novos avanços para compreender a cognição humana e isto designamos pelos 4 Es. Os 4 Es, suponho que já estarão, de facto, a poder ver o slide neste momento. Os 4 Es são referentes a extended, portanto, a cognição, a mente estendida, o embodied, para português não dá dá corporificada, o inactive ou inativa, o embedded ou situada. O extended ou a mente estendida, um exemplo prático, de facto há processos cognitivos que já não estão só situados no nosso cérebro, ou seja, eles têm extensões, o processo cognitivo que é a memória tem hoje extensões tão simples quanto a memória dos nossos telemóveis, com que nós de facto já temos dificuldade em viver sem eles. O embodied para educadores e formadores é de facto recordar um pouco os trabalhos do Piaget e sobretudo sobre o estádio sensório-motor e perceber que particularmente nesta fase a arquitetura, a construção cognitiva em termos de desenvolvimento é sensório-motora e sabemos que depois por todo o espectro de desenvolvimento humano ela continua a ser sensório-motora ou tem sempre uma dimensão sensório-motora, embora de facto com outras expressões psicológicas, comportamentais, etc. A mente inativa é a mente da interação, portanto, em palavras muito simples, comportamento gera comportamento, ou seja, as ações não surgem do nada e, portanto, implicam sempre interação. E a mente situada, ou seja, remete-nos para tudo que tem a ver com cognição social, ou seja, de facto, os processos cognitivos não são algo de puramente individual, portanto, são sempre contextualizados, têm sempre um enquadramento e, portanto, todos estes Es
formam um sistema articulado com o cérebro e, de facto, é essa a perspectiva com que nós vamos trabalhando. Das várias produções que eu falei de início, que temos produzido, em termos de projetos, em termos de publicações, etc. E, sobretudo, com a ideia de conseguirmos refletir um pouco para além do nosso cartesianismo ocidental, deste dualismo corpo-cérebro. Nós editámos, salvo erro, em dezembro de 2019, um livro que condensa, de facto, já alguns dos nossos estudos. O livro chama-se A Mente para Além do Cérebro, penso que estão a ver a imagem da capa, e também o índice, onde, de facto, temos capítulos de natureza mais conceitual, outros mais de implicações, outros mais práticos, referências, não querendo de facto destacar nenhum, mas de facto quem se interessa sobre estas coisas e passa publicidade, há uma série de facto do Netflix muito interessante, que se chama Black Mirror, e temos um capítulo sobre uma análise dessa série. Temos também, de facto, outros capítulos, e suponho que será muito interessante, por exemplo, para pessoas cegas, ver se de facto as tecnologias assistivas estão a funcionar tão bem como de facto poderiam funcionar. Por exemplo, se o Google Drive, que é de facto uma ferramenta importante em termos de pesquisa, de estudo, de leitura, se de facto está ou não a funcionar, e portanto temos aí um bom exemplo, um estudo de caso, e portanto é esta a nossa perspectiva geral, é o enquadramento geral em termos conceituais que nós utilizamos e que vamos agora focar daqui para a frente naquilo que nos parece mais importante e mais específico para esta questão do e-learning ou da educação à distância. Portanto, colocado este primeiro pressuposto, recapitulando, criando de facto um fio condutor, havendo este pressuposto que teremos de falar disto, e como disse o professor António, sobretudo nesta crise emergencial que temos, que de facto, oxalá possamos aproveitar no bom sentido de nos fazer refletir muita coisa. Portanto, o pressuposto do encontro e da interdisciplinaridade, temos de facto este enquadramento, que é o nosso pressuposto conceptual em termos de trabalho, e a partir daqui, de facto, vamos desenvolver aqui algumas ideias, tanto de natureza mais teórica, como exemplos práticos, e sobretudo colocar desafios que depois teríamos todo o gosto de discutir convosco no final da palestra, ou se de facto houver necessidade de fazerem perguntas na altura, ou o professor António, que é o moderador, de facto terá isso a seu cargo, o poderão fazer. Portanto, eu iria agora passar a palavra novamente à Camila, para continuarmos com, de facto, esta nossa abordagem. Então, só antes de continuar, professor Eduardo, eu queria saber se os slides estão te atrapalhando ou não, porque eu não consegui entender ainda isso. Você quer continuar ou quer que eu descontinue? Não, tudo bem. Eu estou a conseguir, estou a conseguir ver o meu teleponto. Tá. Isto, pronto, hoje de facto esta conversa é também imaginar um pouco as dificuldades deste tipo de assuntos. É um bom exemplo prático. Isto de facto é ser o making of de um live stream. Acho que é interessante, estamos a ver os bastidores também disto, e portanto muitas vezes as coisas parecem muito bonitas, mas já vamos falar disso à frente. Há também o making of e os bastidores dos live stream que muitas vezes têm estas particularidades, e portanto isto é quase uma aula prática como saber fazer ou não saber fazer um live stream. Tá, Camila, obrigado. Mas eu estou a ver, neste momento eu consigo ver o meu teleponto e consigo ver de facto, a tela. A tela. Ok. Tá bem. Sem dúvida, é uma situação muito diferente, mesmo para quem eu trabalho Camila, tanto tempo. Sim? Eu sugeria, até porque temos, pelos vistos, alguns colegas que são invisuais, que se pudesse ler a tela, porque claro, nós estamos a ver, eu estou a ver a tela muito bem, mas se vermos e ouvirmos é melhor para aprendermos. E assim ajudamos também, pelo menos, a nossa colega invisual. Claro. Até vou mudar um pouco, então, aqui a ordem de uma coisa que eu ia comentar, por conta de termos a colega Margarete e outros eventuais participantes também cegos, né? É engraçado que quando eu estava
conversando com o professor Eduardo para a gente produzir o material que a gente ia trazer para vocês, a gente se sentiu muito inspirado por uma professora cega chamada Camila Alves, que é uma professora de psicologia aqui no Brasil. Ela já vem me inspirando há um tempo, mas quando eu estava buscando alguns conteúdos, alguns materiais para trazer aqui para a palestra hoje, eu assisti novamente uma palestra dela que eu já tinha visto online, né, pelo YouTube, em que ela pede para as pessoas deixarem seus celulares ligados, ela pede para as pessoas falarem, ela pede para que as pessoas façam intervenções durante a palestra dela. Então, quer dizer, é ao contrário do que a gente costuma pedir, porque para a Camila, que é cega, é minha xará, né, tem o mesmo nome que eu, para ela que é cega é tão importante o barulho, saber que a plateia está presente, saber que as pessoas estão ali. E aquilo trouxe uma inspiração para mim, para o professor Eduardo, né? Quando a gente viu, conversei com ele, eu falei, olha como isso parece um pouco uma metáfora para o que a gente sente quando a gente está falando pelo Zoom. Tem 100 e tantas pessoas aqui agora, eu consigo ver o professor Eduardo, o professor Antônio e mais 2 pessoas, assim, no mosaico, né? Se eu estiver preocupada em ver todos agora, eu não vou conseguir, eu vou me perder. Então, quer dizer, a partir dessa fala da professora Camila Alves sobre como é importante o barulho, é claro que a gente não vai aqui dizer vamos todos ligar o microfone, não, porque ela está falando de um momento presencial, físico, né? Que todos estavam presentes fisicamente à palestra dela, e ela diz, por favor, façam intervenções, eu preciso saber que vocês estão aí. Assim que eu entrei falem, né? Eu estou falando, vocês falam também, me perguntem, não esperem o momento das perguntas, ela precisa saber que a gente está ali. Eu achei tão interessante, né, professor Eduardo, porque parece que a gente está um pouco falando para o vazio quando a gente não consegue sentir essas presenças, né? Então, daí vieram vários questionamentos em que eu estou, assim, já tem um bom tempo que eu estou preocupada. Meus colegas, outros colegas que fazem pesquisa comigo, sabem como eu ando preocupada, encucada com a questão da presença física versus a presença virtual. O que é que tem em uma que não tem na outra e vice-versa, né? O que é que tem de diferente quando a gente está separado fisicamente, aluno e professor, interagindo pela internet? E aí no slide está escrito o seguinte, agir com o corpo no mundo para perceber, cognição enativa e corporificada. Essa é como se fosse uma inspiração que eu trouxe para começar essa fala, como o professor Eduardo já apresentou, dos 4 Es, sendo que trouxe de 2 Es, a cognição enativa e corporificada, essa ideia de que é necessário agir no mundo para perceber. E eu estou trazendo para a gente pensar as inspirações de 2 filósofos, Robert Dreyfus e Alva Noé. Eu vou falar um pouco sobre algumas inspirações do pensamento desses filósofos para a gente pensar essa questão do físico versus o virtual. Robert Dreyfus nos faz pensar como é importante a presença do corpo e das emoções para o aprendizado. Ele propôs que a aprendizagem ocorre em 6 estágios e a partir do 3º estágio de aprendizagem, o e-learning provavelmente já não conseguiria dar conta sozinho. Tá, eu vou passar rapidamente por esses estágios. Tem um slide aqui mostrando o nome dos estágios, tá? Que é novato, iniciante avançado, competente, proficiente, perito ou expert e mestre. Nesse momento, eu nem acho tão importante a gente ficar preocupado, sabe, com os nomes. Isso eu estou trazendo mais para dar uma visão geral desses estágios de aprendizagem que o Dreyfus propõe, para poder explicar uma ideia maior, mais ampla do que isso, né? Então, no primeiro estágio de aprendizagem, o professor passaria regras ao aprendiz e o aprendiz deveria seguir essas regras. Então, assim, a gente não leva em consideração o contexto, é apenas um consumo de informações, uma espécie de armazenamento de dados. No estágio seguinte, o aprendiz passa a conhecer e reconhecer algumas máximas instrucionais, como aspectos que sempre têm relevância para determinadas situações. No 3º estágio, competente, o estudante busca regras e procedimentos que ele aprendeu para conseguir determinar quais os aspectos de uma certa situação ou de um determinado domínio são importantes. Nessa etapa de aprendizagem,
o sucesso e o fracasso começam a importar muito para as nossas escolhas, porque a gente aprende com as emoções. Quanto mais a gente avança no processo de aprendizagem, mais a gente sente, né? Tanto frustração como alegria, satisfação pelo sucesso, né? De ter realizado alguma coisa de forma positiva. A gente se torna cada vez mais emocionalmente envolvido com as tarefas pertinentes ao aprendizado. E a gente começa a não conseguir mais adotar uma postura distanciada da aprendizagem, de seguir máximas ou regras. A gente começa a ficar menos abstrato, a gente começa a ficar menos ligado nas regras e trabalhar no contexto. Na quarta etapa, proficiente, as nossas reações intuitivas começam a substituir as respostas raciocinadas, né? O corpo se torna essencial, a gente começa meio que a sentir o corpo indica o que a gente deve fazer em uma situação ou em outra. Aquela coisa de sentir, né? Eu estou sentindo que eu devo fazer isso ou aquilo, tomar essa decisão ou a outra, né? O corpo diz muito sobre isso. Na etapa seguinte, perito, a gente não só vê o que tem que ser feito, como, graças a um repertório vasto que a gente vai construindo, de perspectivas intuitivas, a gente consegue perceber imediatamente o que fazer em uma certa situação. E no último estágio, né, para se tornar um mestre, alguém que domina algo, o aprendiz tem que, além de se satisfazer com a sua perícia de expertise, ele tem que ser fortemente motivado, buscar oportunidades que façam ele ultrapassar isso. São novos riscos, são novas oportunidades, novos contextos, e eventualmente até durante um tempo não ter um desempenho tão bom numa coisa para, de novo, aprender e avançar mais. Essa é uma ideia geral, né, dos 6 estágios. Esse esquema de Dreyfus, ele cabe bem em situações de aprendizagem em que a prática é predominante, como, por exemplo, aprender a dirigir. Mas é uma proposta que contribui para a gente pensar na questão da aprendizagem à distância ou presencial. Inclusive, ele traz isso num livro chamado On the Internet, em que ele está se aprofundando na questão do e-learning, porque a gente pode pensar que entre o novato e o mestre existem questões como o risco, a imprevisibilidade, a capacidade de trabalhar nesses diferentes cenários, né, e contextos. Quando a gente está só internalizando regras, a gente ainda não está avaliando em que contexto a gente vai aplicar essas regras, em que contexto isso vai caber ou não vai caber. E mais do que internalizar as regras, a gente tem que saber utilizá-las nessas diferentes situações. Além de focar no aluno, no aprendiz, né, que os 5 estágios aí trouxeram bem o lado do aprendiz, Dreyfus nos leva a pensar também como que para o professor o presencial é diferente do online. A presença física proporciona ao professor a chance de ter um senso da turma. Eu acho isso muito interessante em Dreyfus. O professor consegue sentir a turma quando ele está presente com ela no mesmo ambiente. Ele consegue sentir como é que está a turma naquele dia. Os alunos estão conversando entre si, os alunos estão prestando atenção, estão meio sonolentos, estão dispersos, ou a turma está mais unida, né? Está formando um elemento mais unificado. Como que o professor consegue ter esse senso, essa percepção, se ele tiver assim com imagens fragmentadas, né? Se cada aluno tiver na sua casa, no seu ambiente, como que a gente consegue criar esse ambiente? Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente está tendo, né? Até cada um tem o seu ambiente, tem o seu barulho, tem as pessoas que dividem o ambiente com a gente, né? Isso tudo por essa fala de Dreyfus eu consigo pensar, consigo associar. Então, assim, o cenário ideal para a aprendizagem é o cenário em que conseguimos todos ser aprendizes. O professor aprender com a turma, com esse senso que ele tem da turma, o aluno aprender com risco, com cenário, com levantar, fazer uma pergunta e se expor para a turma, né? E eventualmente fazer o outro colega fazer uma pergunta a partir daquela questão que ele levantou. Toda essa dinâmica que a gente tem na sala de aula tradicional se assemelha a um cenário em que todo mundo que está envolvido ali consegue aprender. De certa forma, estar em casa, então, sob esse aspecto, não seria o cenário ideal para isso, né? Porque a gente está, cada um, como eu falei, cada um no ambiente. As tecnologias mais avançadas resolveriam isso? Super telas, super som, tudo, né, surround, aquela coisa, isso resolveria? Bom, Dreyfus destaca que tem cientistas que acreditam que sim, que quando a gente tiver tecnologia mais avançada em casa, todo mundo tiver grandes telas em que a gente consiga ver o corpo todo, de todo mundo, enfim, até recursos como cheiros e melhores recursos de som, a gente teria um tempo maior de presença das pessoas, mesmo na distância.
Tá? Mas também tem quem acredite que isso não vai ser suficiente, e Dreyfus traz aí a visão de 2 roboticistas de Berkeley, que se chamam John Kenny e Eric Paulus. Esses 2 roboticistas dizem que, e eles são roboticistas, ou seja, trabalham com desenvolvimento de robôs, e eles dizem que a gente não consegue resolver a questão da intercorporeidade, que é um conceito de filosofia da fenomenologia, se à distância, intermediado por tecnologia, a gente não consegue resolver a questão, digamos assim, do olho no olho, porque o movimento dos olhos, da cabeça, gestos, postura, tudo isso é o que conta mais, é o que a gente sente falta quando a gente está online. Professor Antônio, professor Eduardo, podem me interromper a qualquer momento, tá? Que eu estou falando aqui, mas estou vendo as carinhas ali. De repente, se quiser falar. Estamos a concordar. Fica à vontade. Eu falei no início que eu também ia mencionar um pouco sobre o filósofo Alvan Noé. Alvan Noé também vem sendo, entre aspas, enquadrado, né, no framework dos 4 E's da cognição como um enativista, porque Alvan Noé ele faz a gente pensar o seguinte: na medida em que a gente se engaja com o mundo, na medida em que a nossa atividade vai acontecendo no mundo, no ambiente, a gente aprimora as nossas experiências sensório-motoras. E essas aquisições é que vão determinar a maneira como algo está presente para nós. É preciso desvendar o mundo. O que está à nossa volta precisa ser acessível a nós para estar, de fato, presente para nós. A Alvan Noé nos faz pensar nisso. Mais para frente a gente vai falar sobre affordances e um pouco mais sobre tecnologia transparente, e tem relação com isso. Então, Alvan Noé tem como foco de pesquisa essa questão da presença, por isso eu fui buscar nele um pouco o entendimento sobre isso, e ele faz a gente pensar o seguinte: por que a gente paga tão caro para assistir um concerto, para assistir um show, né? A gente paga para ir assistir nossos ídolos, enfim, as pessoas que a gente quer, que a gente gosta. E por quê, né? Que é tão mais importante estar lá presente do que ver um vídeo, ficar em casa. Camila, o slide é sobre Dreyfus. Você está falando sobre Alvan Noé. Eu acho que porque eu tinha esquecido. Não, eu tinha esquecido. Não, eu não tenho um slide sobre Alvan Noé. Obrigada pela consideração, mas é porque esse slidezinho do Dreyfus ele faltou quando eu estava falando sobre Dreyfus. Eu deixei aí para vocês lerem, mas sobre Alvan Noé eu acho que a gente não tem um, não. Todos conseguem ler esse slide, que tem uma mensagem muito interessante. A gente pode fazer uma pausa para ler esse slide, porque realmente ele é interessante. Você quer ler, professor Antônio? Quer que eu leia? Faz-me um favor. É muito mais bonito então, o português gente... do Brasil. Não, isso aí há controvérsia. Desculpa, pessoal, é que faltou um slide, né? E aí o professor Ralph, que vem a ser meu orientador de doutorado, obrigado, professor. Ele ressaltou que eu estava falando sobre um filósofo, né, o Alvan Noé, e esqueci esse slide do Dreyfus, que realmente é muito importante e é muito bacana. Ele diz o seguinte: se fôssemos seres descorporificados, mentes puras, livres de nossas emoções confusas, nossas respostas aos nossos sucessos e fracassos não teriam essa seriedade e essa excitação. Como um computador, nós teríamos metas e seríamos bem-sucedidos, ou falharíamos em alcançá-las. Mas, como John Hogland uma vez disse sobre as máquinas de jogar xadrez, que haviam sido programadas para vencer, elas buscam suas metas, mas quando vencem, não estão nem aí. Para seres corporificados, emocionais como nós, no entanto, o sucesso e o fracasso importam. Então, o aprendiz naturalmente se assusta, fica eufórico, desapontado ou desencorajado pelos resultados de suas escolhas de perspectiva. Essa essa citação de Dreyfus diz respeito ao que eu tinha falado antes, sobre como a gente vai vivenciando as situações de aprendizagem e com elas vai sentindo emoções associadas. E essas emoções também contribuem para o nosso aprendizado. Dreyfus fez um estudo longo e vasto sobre a inteligência artificial, uma crítica filosófica à inteligência artificial. E por isso, essa citação é muito emblemática, né, do trabalho de Dreyfus, porque ele destaca aí como que a gente é diferente de um computador.
O computador pode ter uma meta para atingir, um sucesso, mas para ele não vai ter comemoração, não vai ter frustração, não vai ter nada. Vai ter só alcançou o alcance da meta. Ó, professora Né? Camila, se E me aí, permite, há aqui dois claro. aspectos que vale a pena sublinhar que me parecem extremamente importantes. Um primeiro é que nós aprendemos muito também por erro-tentativa. E, portanto, toda esta questão de errarmos e aprendermos com os nossos erros e evoluirmos é uma dimensão extremamente importante. E, por outro, há outra questão que é o aprendiz, quando vai iniciar a sua aprendizagem, há sempre a dimensão do medo de falhar e o medo de não ser bem sucedido. Ora, estas máquinas que não têm essa situação é uma lacuna, porque efetivamente esta dimensão de nós ajudarmos a vencer esse receio do fracasso, esse receio de não conseguir, até porque nós sabemos que na história da humanidade grandes descobertas, até prémios Nobel, foram conseguidos de erros, de coisas que correram mal e que precisamente na análise desse erro veio-se a fazer grandes descobertas. E portanto esta mensagem parece-me extraordinariamente forte e com estas duas dimensões, enfim, para refletirmos. Claro, muito boa intervenção. Então, eu já estava caminhando um pouco para... Eu ia só fazer mais uma que eu já... Camila, desculpa, eu posso apresentar uma terceira dimensão para acrescentar o que Antônio falou? Se você me permite, que eu não sei se você vai chegar a isso. Se você vai chegar a isso, tudo bem, eu me calo. Mas é questão de empatia. Você vai chegar a essa questão de empatia no momento? Eu acho que nesse momento aqui dessa minha fala, ainda não, porque o que eu ia falar mais, eu ia só complementar a fala do Dreyfus com um pouquinho de Álvaro Noé, mas a gente não vai ter tempo para entrar tão fundo. Acho que a questão da intercorporeidade tem muito a ver, né, Ralf, com essa questão da empatia. Isso né? que eu acrescentaria, que a questão de empatia é uma questão também de acoplamento com o outro pelo corpo também, né? Para a presença claro. do corpo. E isso é uma coisa que falta à distância, né? Ok, claro. Você tem uma certa presença, obviamente, você vê a pessoa, você vê a cara, você pode ver as expressões, etc. Mas você não pode sentir, uma palavra em inglês, os vibes, né? Você não pode sentir os vibes do outro. E como você falou anteriormente, né? Na sala de aula, como pessoas estão sentindo e por aí vai. E também de transpor você, o movimento imaginário, de transpor você no lugar do outro, também que é importante para o ensino e a aprendizagem. Essas duas menções, a questão mais física, fisiológica de interação corporal e a transposição, o movimento imaginário, são dificultados, eu diria, né, num ambiente que não seja presencial, né? E acho que essas são duas dimensões. A empatia é uma dimensão importantíssima para a cognição em geral e para a aprendizagem, o ensino-aprendizagem especificamente. É só para acrescentar essa coisa. Sim, super importante, né, as intervenções do Ralf, que inclusive é nosso colega, nosso pesquisador também do eMinds Lab, que a gente já mencionou. Além de, como eu falei, ser orientador da minha pesquisa de doutorado, né? Ralf, eu acho que o que eu ia falar sobre Álvaro Noé tem um pouco de relação com isso, sim, pensando bem, porque o que eu ia dizer o que eu ia destacar aqui sobre Álvaro Noé no tempo que a gente tem, que não é muito, é a questão da plateia presente fisicamente para um espetáculo que ele fala no livro Never Varieties of Presence. Quando uma plateia está presente, né, o espectador assiste a peça no mesmo ambiente que os atores, né, assim, físico, mesmo ambiente físico, a plateia participa como uma espécie de testemunha ativa da cena. Então, assim, não é passiva, ela participa. Se, por exemplo, isso pode até não ficar tão claro se corre tudo bem, mas se algo sai fora do esperado, por exemplo, o ator esquece a fala dele, ou, enfim, alguma luz estranha aparece ou apaga, enfim, as pessoas demonstram alguma coisa.
tem alguma reação. Pode ser um constrangimento, pode ser uma reação de alegria, mas tem uma reação. Então, isso provoca uma quebra naquela sensação de que é tão separado assim o ator e a plateia, né? Porque, no fundo, a gente está formando um corpo presente coletivo, né? Tá todo mundo participando daquilo ali. E a sala de aula, por mais que na sala de aula esteja acontecendo uma aula expositiva, os alunos estão participando ativamente, sim. Eles falam, levantam o braço e falam, às vezes até sai alguma coisa naturalmente que complemente o que o professor está falando. Então, para a Alva Noé, as questões a respeito daquilo presente, para nós, são essenciais para a gente entender como o mundo se faz presente para nós. E aí o mundo vai fazer sentido para a gente. É isso que a Alva Noé vai dizer, né? Então, claro que a empatia tem tudo a ver com isso, porque é aquela coisa compartilhada, né? Aquela emoção compartilhada. Eu vou passar a palavra ao professor Eduardo, porque eu já me estendi bastante nos filósofos, né? O Dreyfus e a Alva Noé, e no final depois da palestra, a gente vai enviar as referências bibliográficas para quem tiver interesse em se aprofundar. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado. De facto, a sua fala foi fundamental aqui para o nosso debate, em termos de estruturar a nossa própria mente relativamente a esta questão. E eu reforço da sua fala, trago de facto este ator principal na educação, que é o professor, porque de facto nós ouvimos hoje nesta situação muito específica, de facto as angústias dos professores que de um dia para o outro tiveram que começar a lecionar à distância, e certamente muitos deles não estavam à espera, não estavam preparados, poderão ter até expectativas negativas relativamente a isso, e isso é importante. E, portanto, o primeiro desafio que se coloca no e-learning, na educação à distância, é, de facto, coloca-se de imediato do lado do professor ou do formador. E o melhor exemplo é o que está acontecendo aqui neste momento. De facto, como eu dizia há pouco, ainda bem que estes percalços tecnológicos foram aparecendo, portanto, este making of, os bastidores do que é o EAD e o que é que pode acontecer e o que é que pode acontecer de bem e pode acontecer não tão bem. Ou seja, de repente, nós ficamos sem corpo, ou muitas vezes sem sequer algum feedback. Eu neste momento estou de facto a falar para um teleponto e a tentar ler de facto uma tela que no meu caso está minimizada e que com alguma dificuldade consigo ler. Mas é assim, onde está o meu corpo parafraseando o meu discurso? Ou seja, de facto nós no presencial temos sempre algum feedback mesmo. É evidente que eu consigo ter o feedback da minha imagem, consigo ter o feedback da vossa imagem, que neste caso não tenho, portanto estou sem conseguir nem me ver a mim, nem vos ver a vocês, mas podemos dizer que no presencial eu também não consigo ver a mim próprio, mas consigo ver os meus alunos, mas consigo sentir os meus movimentos, consigo de facto ter as mãos à minha frente e tudo isso de facto são fatores que enriquecem, portanto, o meu discurso. Eu aqui, de facto, terei dificuldade. Portanto, a importância do embodiment é de facto notável quando nos encontramos nestas situações para as quais nós ainda não estávamos certamente muito preparados, e a corporificação da própria relação ensino-aprendizagem é extremamente importante, como dizia há pouco também na sua intervenção o Ralph. Este monitor que eu tenho aqui à frente, portanto, limita esta possibilidade, e mesmo que fosse possível eu estar a ser filmado com uma câmera, estivesse de corpo inteiro, portanto, transmitisse a minha imagem de corpo inteiro, para vocês era uma coisa, para mim não seria bem a mesma coisa, porque de facto quando estamos numa sala de aula, há o próprio movimento na sala de aula, as aproximações aos alunos, a comunicação não verbal, que é extremamente importante, a percepção da própria reação mímica dos alunos fica também muito limitada. É evidente que se pode dizer que hoje em dia temos alternativas tecnológicas muito avançadas, como a própria realidade virtual, mas vamos pensar, será que de facto vamos fazer educação à distância com capacetes de realidade virtual? Será que isso de facto funcionará, não funcionará?
Bom, talvez seja melhor pensar pela positiva e, de facto, investir em metodologias, como eu disse logo de início, que no presencial funcionam, tentá-las trazer, essas sim, e ver o que é que, de facto, a própria reflexão da EAD, quando tem que criar a sua própria gramática, a sua própria semiótica, tem que ter uma própria identidade, uma identidade bem específica daquilo que é, portanto, é uma metodologia de ensino que é diferente, não vou dizer que é oposta, que é alternativa, que é melhor ou que é pior, mas que é de facto diferente. O que é que nós podemos fazer com isto? E tudo isto depois tem implicações e faz-me pensar, e é de facto uma das preocupações que o Dr. António tem e a vossa escola tem, a Escola Superior de Educação João Deus tem, que é a questão da formação de professores. Será que de facto a formação de professores está neste momento talhada para esta nova realidade que se vai acentuar cada vez mais de temos que ensinar mais à distância, temos que ensinar mais acompanhados por tecnologias educativas? De facto, daquilo que eu sei, da minha experiência em termos de formação de professores, eu acho que não. Acho que de facto temos que repensar um pouco a formação de professores para novos futuros que já neste momento são presentes e sobre os quais convém refletir com muito bom senso e com muita harmonia, porque não podemos deixar de facto as pessoas muitas vezes dependentes de um teleponto, dependentes disto, dependentes daquilo, ou seja, eu acho que de facto há quase metodologias que nós temos que implementar. Quando nós fazemos formação de formadores, há sempre o célebre módulo da autoescopia. Bom, certamente temos que fazer também autoescopia ao falar para uma máquina, ou seja, como é que nos dirigimos ao nosso público quando temos de facto esta interface, temos uma câmara que nos filma, um microfone que registra de facto a nossa palavra, mas tudo isso de facto traz-nos desafios que não são pequenos e portanto temos que refletir. Estas ausências ou faltas, bom, poderão parecer assim e poderá parecer um pouco ambíguo o nosso discurso, dizemos que não são faltas, não são ausências, temos que, então é de facto falar das presenças que a AD pode criar, mas também ver e temos que refletir criticamente, porque o EAD trabalha muito no visual, ou seja, embora de facto a fala seja importante, mas o EAD trabalha também muito no visual e dizer que, falando de visual e de auditivo e também do corporal, lembrar que de facto a percepção é um processo multimodal, ou seja, não vemos apenas com os olhos, não ouvimos apenas com os ouvidos, já percebemos de facto, pensamos também com o corpo e eu acho que trazer tudo isso numa convergência, fazer tudo isso confluir num registro de e-learning não é fácil. É evidente que é mais fácil e nós em laboratório conseguimos hoje provocar ilusões visuais a partir de estímulos auditivos e vice-versa. Sabemos que a percepção do próprio movimento ativa o cérebro, mesmo não o podendo ver, mas basta eu de facto parafrasear ou mexer os meus braços como estou agora a fazer, tudo isso ativa o meu cérebro, é a função dos neurónios espelhos. Nós sabemos que a percepção de movimento ativa o nosso cérebro como se nós estivéssemos a executar esse movimento na realidade. Isso abre-nos imensas pistas em termos de criatividade e de inovação, que é algo que nós temos que começar a pensar. E de facto o EAD tem aí algumas potencialidades, porque certamente é capaz de fornecer mais possibilidades de aprendizagem vicariante, por modulação, que propriamente o ensino presencial. E portanto temos que pensar juntos, de facto é uma das mensagens que queríamos desde o início a trazer, portanto a mensagem do tal encontro. E portanto, se as limitações sensoriais e motoras no e-learning não as percepcionarmos como faltas, então de facto abre-se uma realidade nova. Mas é preciso pensar, e volto ao princípio, um pensamento um pouco helicoidal, vamos pensar que também não podemos pensar que a EAD não se pode resumir uma mera digitalização do presencial, e muitas vezes o que nós vemos é um pouco isso, ou seja, e isto tem um pouco também a ver com a própria história das tecnologias educativas. Eu de facto
Eu, no tempo da minha licenciatura, da minha graduação, era de facto o rei da tecnologia digital, eram os projetores de transparências, de acetatos. Depois um dia vieram os PowerPoints, etc. Mas tudo isso, de facto, parecia que trazia um milagre, e não traz milagre, por vezes eu acho que trouxe até retrocessos, porque a maior parte das pessoas, e perdoem-me, é a minha opinião pessoal, nem sequer sabe utilizar, de facto, um PowerPoint. Portanto, pensamos ter aquela tecnologia que isso resolve os nossos problemas de comunicação com os alunos e que isso incentiva as aprendizagens, e isso sabemos muito bem que não é assim. Portanto, a EAD precisa certamente de uma didática própria, porventura de currículos diferentes e certamente de métodos de avaliação diferentes, porque de facto temos métodos de ensino diferentes, teremos que adequar também as próprias metodologias de avaliação de modo diferente, de maneira que consigamos atingir os objetivos educativos e pedagógicos que traçamos como metas. Ou seja, voltando e reforçando, o que funciona presencialmente não necessariamente funciona online e vice-versa, portanto não vamos repetir erros do presencial, não vamos, ou seja, continuar a trabalhar nos erros do online só porque o online é uma tecnologia educativa e isso pode trazer de facto alguma sedução, mas fica apenas pela sedução e, portanto, temos que começar a pensar e a pensar de facto em grandes desafios. Aquilo que eu penso pessoalmente, e penso que a Camila também partilhará e todos certamente partilharemos, o presencial, por exemplo, tem uma vantagem relativamente ao online bastante grande, que é o trabalhar a dinâmica de grupo-turma, ou seja, a dinâmica de grupo-turma é de facto um fator que pode estimular bastante a aprendizagem, portanto é um fator motivador, é de facto um modo de trabalho que nos retira de facto um paradigma muito individualista da aprendizagem. Agora, quando nós estamos separados pela distância, como é que nós podemos fazer uma dinâmica de grupo? Se nós quiséssemos hoje, nesta palestra, é evidente que com 100 e muitas pessoas que estão presentes, certamente seria difícil, mas pensando num grupo mais pequeno, como é que eu poderia estimular aqui uma dinâmica de grupo online? Será difícil, como disse a Camila, há muitas tecnologias, as tecnologias podem-nos de facto fazer muitas coisas, mas há outra coisa que é de facto a mímica, o olhar no olho, de facto quase o respirar, a entoação, o movimento na cadeira, etc. Há uma série de coisas. Mas bom, mas será impossível? Bom, nós vemos algumas aplicações que permitem de facto alguma interação entre os participantes de um módulo de aprendizagem, seja lá de português, de geografia ou outra coisa qualquer, através da gamificação, ou seja, tornar de facto a situação de aprendizagem como um jogo onde todos entram e de facto hoje há imensos softwares, imensas aplicações que nos permitem à distância jogarmos uns com os outros. Será isso exatamente a dinâmica de grupo presencial? Certamente não será. Mas como é que nós nos podemos de facto aproximar disso? Como é que nós de facto poderemos melhorar isso? Como? Bom, mais uma vez, a necessidade de inovarmos, de criarmos e mais a necessidade de nos encontrarmos entre todos e discutirmos isto em conjunto e não apenas do ponto de vista da tecnologia, dizer não, há de facto agora umas câmaras 3D, há agora de facto algo que nos pode resolver esse problema, mas isso não chega. De facto, a educação à distância, como vimos dizendo desde o início, é de facto educação e a tecnologia é de facto uma ferramenta muito útil, mas não é de facto um milagre, não é de facto a panaceia para todos os problemas educativos. E portanto, se não quisermos trabalhar então nessa frequência da falta, mas sim do que podemos fazer com as tecnologias hoje que temos, o que é que então devemos tentar fazer? E passo a palavra à Camila, que de facto tem algumas coisas para dizer sobre este assunto. Eu posso só intervir aqui, pegando um gancho aqui com você, com o que você falou, Eduardo? Sim, Ralf, claro. Eu acho que é um certo paradoxo, né, que você está revelando, que a tecnologia permite distribuir a cognição mais, que é uma coisa positiva, mas também dificulta a cognição pelos fatores que a gente está colocando aqui. É um certo paradoxo. Sim. É de facto um paradoxo, é um paradoxo
Não sei se criado por nós ou criado pela própria tecnologia ou pela nossa incapacidade ainda de conseguirmos, de facto, ter tecnologias mais amigáveis. De facto, nós conseguimos distribuir, portanto, por mais atores, por mais formandos, por mais alunos, mas ao mesmo tempo acabamos por limitar por todas estas questões que acabámos de falar, de facto, essa construção, essa arquitetura cognitiva. É um paradoxo para o qual temos